Sabe, existe uma espécie de arquitetura digital invisível que está por trás de quase tudo na nossa vida moderna. E ela não está só nos computadores que a gente vê, não. Ela está nos servidores que entregam nossos e-mails e vídeos, nos supercomputadores que fazem a previsão do tempo e até no celular que está aí no seu bolso. Essa arquitetura é o Linux. E o objetivo aqui hoje é ir bem fundo nisso. A gente não vai só ver o que é o Linux, mas entender por que ele foi feito desse jeito. A gente vai explorar a história, os componentes mais importantes e a filosofia que fez dele essa força global. No final, a ideia é ter um mapa completo da identidade dele, tanto na técnica quanto no conceito. Para começar essa nossa viagem, vamos falar de um ícone. Olha, no mundo da tecnologia, a gente tem todo tipo de mascote, né? Robôs, frutas, mas tem um animal que se destaca. Não só pelo desenho, mas pelo que ele representa. Ele não é o símbolo de uma empresa, mas sim de um movimento inteiro. É ele, o Tux, a cara do Linux. Só que ele é muito mais que um mascote bonitinho. O Tux simboliza a alma do projeto. Ele é acessível, meio diferente e totalmente o oposto daquela abordagem comercial fechada. Ele representa um ecossistema que não nasceu de uma reunião de marketing, mas da paixão de um estudante e da força de uma comunidade global que acreditava que o software tinha que ser livre. Livre para a gente poder estudar, modificar e compartilhar com todo mundo. E para garantir que a gente entenda tudo direitinho de forma bem estruturada, nossa jornada vai seguir este mapa aqui. A gente começa com a história da criação, para pegar o contexto. Depois, vamos mergulhar na parte técnica, no coração do sistema, que são o kernel e o shell. Daí, a gente explora a filosofia do código aberto, que é o que realmente move o Linux. Vamos analisar como a estrutura de usuários e permissões garante a segurança e, no final, a gente junta tudo e resume os pontos que definem a identidade do Linux. Bom, vamos para o começo de tudo. Toda grande inovação tem uma história, né? E a do Linux é uma verdadeira lição de como a iniciativa de uma pessoa, movida por uma necessidade e compartilhada de forma aberta, pode se transformar num projeto de escala mundial. Imagina só, estamos em 1991. Linus Torvalds, um estudante de computação lá na Finlândia, usava um sistema operacional chamado Minix, que era tipo uma versão mais simples do Unix. Só que ele estava frustrado com as limitações. Ele queria um sistema tipo Unix, mas que fosse livre, de graça, e que ele pudesse mexer e adaptar para o computador dele. Em agosto daquele ano, ele mandou uma mensagem famosa num fórum, dizendo algo como: "Tô fazendo um sistema operacional gratuito, é só um hobby, não vai ser nada grande e profissional." Mal sabia ele o tamanho que o hobby dele, escrito na poderosa linguagem C, ia tomar. E o nome Linux foi a junção do nome dele, Linus, com Unix, o sistema que serviu de inspiração. E a história do Tux, como é que fica? A escolha do mascote mostra perfeitamente a cultura do projeto. Informal e totalmente guiada pela comunidade. Não teve pesquisa de mercado, não teve comitê de branding, nada disso. O Linus Torvalds simplesmente comentou que gostava de pinguins. A comunidade abraçou a ideia, fizeram um concurso de design e pronto, nasceu o Tux que a gente conhece. É um detalhe que só reforça a ideia principal. O Linux é um projeto feito por pessoas, para pessoas. Certo. Agora vamos sair um pouco da história e entrar na arquitetura. Para entender de verdade como o Linux funciona, a gente precisa analisar os dois componentes mais essenciais dele. São o kernel e o shell. Entender a relação entre esses dois é o segredo para desvendar a lógica de qualquer sistema tipo Unix. O kernel é o componente central, o núcleo de tudo. Pensa nele como se fosse o cérebro e o sistema nervoso do computador. Ele controla absolutamente tudo. As tarefas principais dele são, primeiro, gerenciar a memória, decidindo qual programa usa qual pedaço da RAM. Segundo, gerenciar os processos, definindo qual programa pode usar o processador e por quanto tempo. E terceiro, gerenciar os dispositivos, usando os drivers que são tipo uns tradutores que deixam o kernel conversar com o hardware, como o disco rígido, a placa de vídeo. O kernel do Linux é aquela peça que o Linus Torvalds criou lá no início e que está até hoje sendo desenvolvida por milhares de programadores no mundo todo. Então, se o kernel é esse cérebro super poderoso e inacessível, como é que a gente conversa com ele? Aí entra o shell. Ele é um programa especial que funciona como um intérprete. Quando a gente abre um terminal e digita um comando tipo ls para listar arquivos, o shell lê essa instrução, interpreta e traduz para uma linguagem que o kernel entende e executa. É importante saber que existem vários shells diferentes, tipo o bash, que é o mais comum, mas todos eles fazem a mesma coisa. Servem de ponte entre o comando humano e a execução lá no nível do kernel.
Para fechar essa ideia, a analogia do carro é perfeita. O kernel é o motor, a transmissão, o sistema elétrico, toda aquela parte complexa que faz o carro andar, mas que a gente não mexe diretamente. O shell é o painel de controle, o volante, os pedais, o câmbio, são as ferramentas que a gente usa para dar ordens para o motor e dizer para onde a gente quer ir. Um não serve para nada sem o outro. E essa separação entre o mecanismo, que é o kernel, e a interface, que é o shell, é um dos princípios de design mais poderosos do Linux. Agora, o que realmente faz o Linux ser tão diferente não é só a parte técnica, mas a filosofia por trás dele. Entender o que é código aberto e a licença GPL é fundamental para sacar por que o Linux evoluiu de um jeito tão distinto de sistemas como o Windows ou o macOS. Essa filosofia do código aberto é formalizada pela Licença Pública Geral, a famosa GPL. Ela não só permite, como garante por lei, 4 liberdades essenciais. A primeira é a liberdade de usar o programa para qualquer coisa, seja comercial, pessoal, o que for. A segunda, que é a de estudar e adaptar o código, é o que permite a inovação. Qualquer um pode olhar o código e procurar falhas. A terceira, de redistribuir, é o que possibilita existirem centenas de distribuições Linux diferentes. E a quarta, de melhorar e compartilhar, cria um ciclo de desenvolvimento colaborativo, onde a melhoria que um faz pode beneficiar todo mundo. É um modelo radicalmente transparente. Essas características vêm da herança do Unix e definem o poder do Linux. Ser multiusuário e multitarefa desde o começo fez dele a escolha óbvia para servidores. Ser multiplataforma é o superpoder dele. O mesmo kernel Linux roda num supercomputador, num servidor na nuvem, num roteador, numa TV e no celular Android. E por fim, o fato de ser case sensitive, ou seja, sensível a maiúsculas e minúsculas. Para o Linux, foto.jpg e foto.jpg são 2 arquivos completamente diferentes. Isso dá mais precisão, mas é um dos erros mais comuns de quem está vindo de outros sistemas. Fica a dica. Ok, com tanta liberdade e sendo um sistema para vários usuários por natureza, como é que o Linux garante que tudo fique seguro e estável? A resposta está num modelo de controle de acesso super rigoroso, baseado na diferença entre tipos de usuários e num sistema de permissões para cada arquivo e pasta. No universo Linux, existem 2 níveis de poder. O superusuário, que a gente chama de root, é o administrador supremo. Ele tem poder total, absoluto. Quando você está como root, o terminal geralmente mostra um hashtag. Já o usuário comum, representado por $1, tem poderes bem limitados. E aqui está um dos maiores mitos e um dos erros mais perigosos: usar o root para tudo. A prática correta é usar a conta de usuário comum para 99% das coisas e só pegar os superpoderes temporariamente com o comando sudo quando for estritamente necessário fazer algo administrativo. A base da segurança no Linux está no sistema de arquivos. Cada arquivo, cada pasta, tem um conjunto de permissões associadas. Essas permissões definem, com precisão de cirurgião, quem pode fazer o que com aquele item. Não é um sistema de pode tudo ou não pode nada. É um controle detalhado que protege tanto os arquivos do sistema quanto os dados de um usuário contra o acesso de outro. As permissões se baseiam em 3 ações. Leitura, read ou R, te deixa ver o conteúdo de um arquivo. Escrita, write ou W, te deixa modificar um arquivo. E execução, execute ou X, te deixa rodar um programa. Agora, a sacada genial aqui é o sistema de valores numéricos. R vale 4, W vale 2 e X vale 1. Somando esses valores, a gente pode representar qualquer combinação com um único número. Por exemplo, permissão total, ler, escrever e executar é 4 mais 2 mais 1, que dá 7. Só ler e executar, 4 mais 1, que dá 5. E agora a gente junta tudo. Essas permissões de ler, escrever e executar são aplicadas a 3 categorias. O dono, que é quem criou o arquivo, o grupo, que é um conjunto de usuários com o mesmo nível de acesso, e outros, que é, bom, todo o resto. Então, cada arquivo vai ter um conjunto de 3 permissões, uma para o dono, uma para o grupo e uma para os outros. Por exemplo, uma permissão 754 significa 7, total para o dono, 5, ler e executar para o grupo e 4, só ler para todo o resto. Esse sistema é a espinha dorsal da segurança do Linux. Ufa, depois desse mergulho na história, arquitetura, filosofia e segurança, vamos juntar tudo. Mas antes de resumir, vamos responder rapidinho 3 perguntas que sempre aparecem. Primeira, Linux é só para programadores? Não mais. Distribuições como o Ubuntu e o Mint têm interfaces gráficas super intuitivas. Segunda, o que é uma distribuição? Pensa no kernel como o motor de um carro. A distribuição é o carro completo, com chassi, rodas, bancos. É o kernel mais um monte de software juntos. Terceira, se é de graça, como as empresas ganham dinheiro? Basicamente, vendendo suporte técnico e consultoria para outras empresas.
E aqui está a visão completa de tudo. O Linux não é só um software, é um ecossistema onde cada parte fortalece a outra. A filosofia do código aberto permitiu que uma comunidade global construísse um kernel super robusto. A natureza multiusuário desse kernel, combinada com o sistema de permissões, criou um ambiente seguro e estável, perfeito para as aplicações mais importantes do mundo. A liberdade alimenta a tecnologia, e a tecnologia é protegida pela estrutura de controle. É essa sinergia que define a verdadeira identidade do Linux. Bom, a gente cobriu a base, a lógica e a filosofia do Linux. Mas conhecimento de verdade só vem com a prática. Então, mais do que uma pergunta, aqui vai uma dica prática. O jeito mais fácil e seguro de começar é experimentar uma sessão ao vivo de uma distribuição amigável. Pesquisa por Linux Mint Live USB ou Ubuntu Live USB. Isso permite que o sistema operacional inicie direto de um pendrive, sem instalar nada no seu computador. É um jeito de explorar esse universo, abrir o terminal, testar alguns comandos e sentir na pele como todos esses conceitos se conectam. A exploração começa agora.